Bom dia, igreja. Você está alegre? Mas muito alegre. Dá um brado de júbilo ao Senhor, então. Aleluia. Hoje o nosso culto de... Aplauda o Senhor. Aleluia. Hoje o nosso culto de missões é o tema África. Então, assim como eles adoram ao Senhor com toda a alegria do coração, que você possa fazer o mesmo, amém? Porque Ele deu a oportunidade de estarmos aqui, louvar, engrandecer ao Seu nome. Nós somos livres para adorá-lo, amém? Se alegre no Senhor! Em toda a terra se ouve o som de alegria e de festa. Tens restaurado a tua noiva e adornado com tua glória. Dançaremos e dançaremos com os que cantam e te adoram. Gritaremos e saltaremos em tua presença, Senhor, se alegre. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. Em toda a terra se ouve o som de alegria e de festa. Tens restaurado a tua noiva e adornado com tua glória. Cantaremos e dançaremos com os que cantam e te adoram. Gritaremos e saltaremos em tua presença, Senhor. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. Alegre! As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. Transformará as lágrimas em riso, transformará a tristeza em baile, derramará até transportar o óleo de alegria. Alegre! As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão diante de ti. Diante de ti, Senhor! Aleluias! Fala pro seu irmão aí, você tomou um café forte? Não. Fala pra ele, então se alegre no Senhor! Oh! Declare! Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente, tem os olhos de fogo e a voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arborando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. Te adoramos, Senhor. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Aplauda!
imponente, tem os olhos de fogo e a voz de trovão. Remarchando com seus cavaleiros, alvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. Que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Seus anjos, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia, dê um brado de júbilo ao Senhor. Declare. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, declare. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Aplauda Ele, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Declare isso. Eu serei multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu vejo o povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolados que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Receberei Pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões e tocarei
libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Pai de multidões, se tocarei em muitas gerações. Eu serei, Pai de multidões, me tocarei em muitas gerações. Existe uma promessa nessa casa. Existe uma promessa nessa casa. É uma casa paterna. É uma casa que envia. É uma casa de nações. É uma casa de nações. Então não tema em ser pai de nações. Não tema por isso. Não tema para cantar essas palavras. Essa é uma casa paterna. É uma casa de envio. Porque é tudo por Ele, para Ele. Porque Ele é maravilhoso, Deus forte. É Ele que nos sustenta. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Então declare. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, teu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, teu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Exalte esse nome. Vamos, igreja, exalte esse nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, exalta o nome dele. Ao altar de adoração, igreja. Príncipe da paz, ao altar de adoração a Ele. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Você pode fazer melhor que isso. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar esse fogo do Espírito que eu e você. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, nome sobre todo
sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nós queremos que esse nome será pregado em toda a terra. Nós queremos que esse nome será pregado em toda a terra. Em toda a terra, nos 4 cantos dessa terra, será pregado o nome poderoso de Jesus. E os lugares que ainda vão conhecer o Evangelho, será pregado neste tempo. Eis aqui a resposta. Você é a resposta para as nações. Você é a resposta para as nações. Porque você tem Cristo dentro de você. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu creio. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você será um pai de multidões. Profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dele que ele irá alcançar muitas vidas para o Senhor. Muitas vidas serão restauradas, muitas famílias serão restauradas através da sua vida. Muitas pessoas param e perguntam para nós: por que você quer ser um missionário? Por que você quer pregar a palavra do Senhor nas nações? Porque existe 40% da população mundial que nunca ouviu falar do Evangelho. Porque 70 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer a Cristo. Porque ainda no mundo de hoje existe uma fortaleza chamada Fortaleza de Satanás lá na janela 10h40, onde 62 países estão cativos por essa maldição, mas que está quebrada em nome de Jesus. Nós cremos que este é o tempo do Senhor levantar a sua vida, do Senhor levantar a sua vida como pessoas que irão fazer a diferença. Muitos povos estão clamando para que você seja enviado, para que você seja a resposta de oração que eles estão pedindo. Amém? Que você receba essa palavra profética que o apóstolo tem declarado sobre a igreja, que nós somos uma igreja de nações, que nós iremos alcançar nações, multidões. Amém? Nós cremos que este é o tempo, e é o tempo que o Senhor vai te levantar. Não importa a vocação que você tem, se é para falar, se é para ensinar, se é para ser um homem de negócio nas nações, mas o Senhor vai te usar. Ele só precisa de um coração disposto. Ele só precisa de um coração entregue. Amém? Que você possa ser esse coração. Amém? Amém, Senhor. Quando a gente estava preparando o culto, o pastor Ellison, que não pôde estar aqui hoje, mas ele está assistindo, ele achou um poema muito interessante. Eu queria ler para vocês. É de um livro de... pode sentar, galera, por favor. Desculpa. Henriques. O nome do poema é Tempo de Avançar. Que tempo é esse? Olhando tudo ao redor, vejo com preocupação um mundo cada vez pior, sem paz, vida e salvação. É um tempo de medo, ansiedade e impiedade, de justiça, maldade, crueldade, de exploração, desavença, descrença, de agressividade, ingratidão, complicação, de abandono, insensibilidade, necessidade, de indiferença, desilusão e omissão. É o cenário cruel de agora. São os desafios dessa hora. É uma realidade tão dura e a constatação é real. Aumenta o pecado e o mal. É o tempo de semeadura. Cristãos, o tempo de avançar chegou. Jesus mesmo assim declarou: levantai vossos olhos e vede, é um tempo de semear e colher. Há muito trabalho a fazer, estou convosco, crede. E se o mal é devastador, Jesus Cristo é resgatador. E Ele nos deu uma missão, semear sua palavra de luz. O Evangelho ao perdão conduz, salva vidas
está em nossas mãos. Amém? Que nós possamos realmente olhar para essa realidade e fazer o que Jesus Cristo nos mandou. Que é pregar o Evangelho, que é levar essa esperança, essa vida, essa salvação. Depois, no final do culto, nós colocamos algumas imagens com algumas informações da África, se vocês puderem ler. E agora a gente vai fazer uma apresentação de uma dança da região do Henriques. Depois ele vai traduzir a letra. E é uma música bem animada, então que vocês possam estar animados também. Amém? E aí depois... Tá bom? Amém. Quem gostou? Amém. Aleluia!
E é de assim bem mais animado eles fazem, né? Requebra muito mais. Foi o melhor que a gente conseguiu. Eu quero chamar o Henrique rapidinho para explicar a letra da música. Amém? Gente, é o Henrique que eu tô acostumada. O Henrique eu conheci quando a gente foi para a missão. Em 2016, ele já estava lá há alguns anos. Ele fez todo o treinamento lá. Ele é de Moçambique. Ele vai contar da história dele. Não vai contar um pouquinho? E ele é muito bênção. Sério, ele é um menino muito de Deus. Sempre que a gente precisava conversar, ele estava lá. Sempre tinha conselhos vindos do céu. Sempre ajudava. Ele liderava os meninos lá. E, era só adolescente, é difícil. E ele conseguia cuidar de todos eles, de ministrar os meninos, fazer o devocional. E ele cozinha muito bem também, inclusive. A paz do Senhor, bom dia. Bem, ela já me apresentou e estou aqui feliz, realmente. É o segundo dia, estive ontem à noite, e eu estou muito feliz por estar aqui. E já que tenho que traduzir a música, depois eu falo mais, vou ter todo um tempo para falar. Mas a música que cantaram, eu vou falar para vocês, foi uma missionária brasileira, na verdade uma família que foi para Moçambique e tem um trabalho de 21 anos de missão. Não é o meu pastor, mas é da mesma igreja. E essa moça, praticamente, ela cresceu na África, ela acho que é mais africana do que eu, para falar a verdade. Ama bastante a África. E essa música, ela significa, Mwari Wakanaka, significa Deus é bom. Mwari é Deus. Wakanaka é bom. Deus é bom. Kanimambo Chikwembo Chamatimba. Obrigado, Deus de poder. Então, de louvor e gratidão. E de verdade, eu quero aqui falar, ontem eu estava compartilhando e de uma forma um pouco mais divertida, sabe? Eu acabei aprendendo isso. Mas de verdade, as moças estão de parabéns. Eu não sei se é o Will é o professor, não sei, eu sei que ele é professor de dança. Mas de verdade, vocês estão de parabéns mesmo. Vocês apresentaram muito bem. Eu não estou falando isso para apenas agradar, para dizer eu não quero dançar e vocês dançaram muito bem. Não, realmente foi perfeito. Maravilhoso. Eu fiquei surpreso, Isa. Não sabia esse seu lado que você dança. Mas esse é o significado dessa música. Geralmente, não generalizando, mas tem muita música na África, às vezes a letra não é tão grande e repete, coloca uma coisa, dança aquela coisa. Isso é bem cultural. Então, esse é o significado da música. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor para todos. Gente, me lembrou, até chorei de saudade de Guiné. Da África gente, é um povo muito alegre. E muitas vezes a gente acaba tendo até restrições nos nossos corações. Gente, eu vim de uma família que é de espíritas. A minha tia, glória a Deus que hoje ela é convertida, mas ela era do candomblé. E a gente vê que muitos passos do candomblé são as danças da África, porque isso veio de lá. Mas é um povo muito alegre, é que eles acabam introduzindo, você acha que o diabo rouba, né? Aquilo que é de Deus, porque a dança é de Deus. Amém? E muitas vezes a gente acaba até tendo umas restrições, porque eu, principalmente, que convivi com isso, eu vejo que muitos passos deles é dança do candomblé. Mas nós temos que tirar como que se fala? Esse estigma do nosso coração e ver que realmente o povo africano é um povo alegre, é um povo, mesmo que alguns ainda vivem na cegueira espiritual, mas é um povo que nos contagia. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder relembrar um pouquinho do que Deus fez com a gente naquele tempo lá em Guiné, porque é um povo que só as palmas deles já é uma adoração ao Senhor. Tremendo, tremendo. Queria chamar as crianças. Eu não sei se o tio Will, ele pediu para os tios lá da salinha falar da África para vocês também, porque vocês também tinham que receber o culto de missões no coração. Amém? Porque tem crianças lá do outro lado do mundo que precisa da oração de vocês também. Porque vocês são um povo feliz, mas tem crianças lá do outro lado do mundo que sofre, né?
Então, que vocês possam orar pelas crianças da África, porque hoje nós vamos falar da África. Amém? Então vamos orar? Fecha os olhinhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessas crianças e declarar que serão, Senhor, os teus embaixadores, Pai, na escola, brincando com os amigos na rua da casa, com os vizinhos, que o Senhor possa imprimir forte a tua palavra nesses corações, para que eles venham falar do teu amor, papai, quando eles estiverem brincando, quando eles estiverem no meio dos familiares, que o Senhor possa usá-los, Pai, com muita autoridade, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um, de cada pastores de criança que têm ajudado a regar essas sementes que têm sido lançadas sobre esta boa terra. Pai, que o Senhor continue levantando, Senhor, essas crianças e mais ministros de criança para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem é agora? O Henrique? O apóstolo vai falar? Amém. Então vem, Henrique. Aleluia. Olha, você tem 1h15, mas o Espírito Santo aqui é quem comanda, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te usar, e que você e o teu povo do outro lado possa receber as bênçãos que o Senhor tem para a tua nação. Amém? Obrigado. Bom dia mais uma vez, Pai do Senhor, graça e paz. Realmente eu estou feliz e emocionado também, e grato por estar neste lugar, onde conheço algumas pessoas. Também quero agradecer por essa oportunidade ao apóstola também. Eu os conheci lá no Horizontes, onde também conheci o Will e a Isabela e mais outros que eu estou vendo aqui, né? E fico muito feliz por isso. E foi por essa boa amizade que com eles eu fiz, que estou aqui mais uma vez revendo pessoas que eu conheço e amo também. Estou muito feliz e muito obrigado por tudo isso. E também pela confiança em estar ministrando nesse congresso, culto de missões, e para mim é um privilégio muito grande. Bem, me apresentaram, eu sou de Moçambique, da África, e eu vim, além de africano aqui em pessoa, vim mesmo com a roupa também, representando este continente maravilhoso, o qual eu nasci. E gostaria um pouco de contar da minha história, por mais que os que estavam ontem à noite, os jovens, será um pouco repetitivo no começo, mas tem sempre algo novo para os nossos corações. Eu nasci na África, graças a Deus, numa família já cristã. Não gosto muito de usar esse termo berço evangélico, mas quando eu nasci, minha família já era cristã e começaram a me ensinar, juntamente com os meus irmãos, os princípios cristãos. E com isso, tá dando para ouvir? Tranquilo? Estou meio gripado, minha voz está então mais perto aqui do microfone. Mas quando nasci, os meus pais já começaram a ensinar os preceitos cristãos e com 5 anos de idade foi uma família de Feira de Santana, Bahia, para Moçambique fazer missões. E eles chegaram lá com a sua família também. Eu sou o filho mais velho e tenho mais 6 irmãos. Isso é normal na África, né? Então, eu fui crescendo nessa família de cristãos e também com esses missionários. A minha família abraçou o projeto deles e começaram a trabalhar junto desde pequeno. Quando eu vi as crianças aqui sentadas, eu fiquei me imaginando, porque foi nesse ambiente também que eu cresci, junto com missionários, sendo ensinado missões. E olha, eu queria explicar um pouco mais sobre isso. Eu não estou dizendo de você apenas olhar para o seu filho e falar, você vai ser missionário. Não, mas eu quero ser médico, pai. Eu quero ser engenheira, eu quero ser isso, mas aquilo. Não. Eu já falei ontem sobre a questão de chamado, talvez eu repita hoje. Mas coloque você que é pai, mãe, no coração do seu filho a questão de pregar o evangelho, a necessidade que os perdidos têm de ouvir a palavra de Deus. Mesmo com essa profissão que o seu filho tanto deseja, ou que você tanto deseja para ele. Você vai ser médico, meu filho, minha filha.
mas que também cuide dos perdidos. Fale de Jesus também no seu trabalho, em tudo isso. Coloca missões na vida do seu filho. É porque tem crentes hoje que eu já ouvi, eu sei que não aqui, mas eu já ouvi em outros lugares que quando pergunta para o pai ou para a mãe, se o seu filho virar missionário, Deus me livre, ainda coloca Deus na história. Não é isso, é que às vezes são paradigmas que nós temos, às vezes temos sobre missões, não é assim não. Quem disse que missionário não pode fazer faculdade, não pode fazer vida normal, tranquilo, faz faculdade, tem sonho e tudo. Aí eu olho para a minha vida, então estou perdido. Não tinha sonho nenhum, aí foi envolvido em missões, ou não deu certo nas coisas na faculdade, entre missões. Não é assim não. E para quem está em missões sabe muito bem, as pessoas que estão envolvidas em missões têm muita gente muito inteligente, muito sábia, muito estudada, que estudou bastante e que às vezes nós olhamos ou pensamos como se eles não levassem uma vida normal. Mas missões precisa já ser colocado na vida das crianças. Você vai ser engenheiro, você vai ser isso, mas aquilo, mas coloque a necessidade de pregar para os perdidos. Até porque você não sabe o futuro. Quantas pessoas investiram na vida dos seus filhos bastante, e hoje eles estão perdidos. E aí? É bem melhor se perder, que não seria se perder nas mãos de Deus, fazendo a obra de Deus. Já pensou? Você que tanto deseja um futuro melhor para o seu filho, para a sua filha, claro, isso é bíblico, é maravilhoso. Deus ama a família, é Ele que constituiu a família, é o primeiro ministério. Mas coloque também a necessidade dos perdidos, de ajudar as pessoas, de pregar. Não fique com esse medo, vai sair, vai me deixar, até porque de alguma forma vai te deixar mesmo, vai casar e de alguma forma vai te deixar. Eu conheço também pessoas que têm um único filho, a única filha vai para missões, e aí? Ou se não vai para missões, vai trabalhar longe, ou sei lá, casa com um asiático. E aí? Casa com um russo, não sei. Mas são essas coisas. Então, missões precisa ser colocado, amém? Desde pequeno. Coloque essa ideia. E quando falamos de missões, não é só a questão de ir. Nem todo mundo tem a vocação para sair do país. Nem todo mundo tem essa vocação para ser, por exemplo, uma tradutora da Bíblia, um tradutor da Bíblia. Nem todo mundo tem essa vocação, mas todos nós, eu quero enfatizar isso, todos nós temos o chamado para pregar o Evangelho. É muito bonito, gostamos de falar, todos nós somos missionários. Mas a palavra missionário no latino original, você pesquisa um pouco mais a fundo, ela tem o mesmo significado de apóstolo, enviado. Então, assim, para aqueles que gostam de pesquisar e falar as coisas certinho, não seria todos nós somos missionários, porque missionário é só aquele que é enviado. Mas todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, amém? Glória a Deus, todos nós temos o chamado. Então não saia desse lugar falando novamente, se você que você falava, em algum momento que eu não tenho chamado. Você tem sim chamado. Talvez não tenha uma vocação específica para sair do país. Talvez você não é muito daquelas pessoas que têm uma facilidade de aprender idioma, de se adaptar em qualquer lugar, de dormir em qualquer lugar e tal, isso, mas aquilo. Respeitamos tudo isso, mas você tem um chamado para pregar o evangelho. Aonde? Aonde você estiver. Você está onde agora? Eu estou aonde agora? Eu não estou na África. Estou no Brasil agora. Eu preciso ser testemunha aqui. Eu preciso pregar o evangelho aqui. Eu preciso fazer a obra de Deus, missões neste lugar. Eu estou aqui agora. Não estou na África e muito menos na Ásia. Aonde você estiver. As pessoas falam que missões começam realmente dentro da sua casa. Tá certo. Aí onde você está. E eu fui crescendo nesse ambiente. Aos 9 anos de idade eu falei assim, que eu queria ser missionário na sala de aula. Eu queria ser missionário porque eu convivia naquele meio, eu achava bonito, achava legal aquilo. Não sabia o que é. Eu lembro muito bem até hoje, quando era pequeno, olhando para essas crianças, quando cantava aquela música, Jesus ama as criancinhas, em Moçambique, no Japão. Jesus ama com amor. E a gente ficava lá brincando e tal. Jesus ama todo mundo. E a professora lá falando, oh, Jesus ama aquele povo lá da Ásia. Eu fazia o jeitinho com os olhos. Claro, respeito todo mundo e eu amo bastante a Ásia. Quero que me entendam muito bem. Eu falo de uma forma, assim, divertida, mas Deus colocou um amor muito grande pela Ásia na minha vida.
E isso eu falo de coração mesmo. E a gente ficava lá imitando, dançando, isso, mas aquilo, lá fora e tal. Lá no interior da África, onde eu nasci. Não nasci na capital de Moçambique. Não nasci... assim, quando eu estava em Moçambique, nunca tinha viajado de avião. A primeira vez foi quando vim para o Brasil. Nem conhecia a capital. Conheci a capital porque tive que passar por lá e tal, questão de vista, as coisas. Pois é, lá no interior da África, mas foram pessoas e começaram a colocar missões na minha vida, na minha família. E eu fui crescendo naquilo e olha o que Deus fez na minha vida hoje. Olhando para tudo isso, fui crescendo nesse ambiente. E também tive o privilégio, eu falo privilégio, não estou aqui contando, dizendo, olha só, eu sou novo e tudo isso eu já fiz e tal, não. Até porque aqui tem pessoas com testemunhos maiores dos apóstolos e dos outros, testemunhos maravilhosos para contar, que eu estaria glorificando a Deus se eu estivesse também sentado e ouvindo. Mas tive também um privilégio de começar, por exemplo, uma igreja lá na África. Sabe, bem aquela realidade da África mesmo, debaixo de uma árvore, sem nada, e começar uma igreja, sair distribuindo folheto, convidando as pessoas, e às vezes quando se fala de aldeia na realidade africana, é mais aquela aldeia assim, por exemplo, uma casa aqui, daqui a 5, 7 quilômetros outra casa, e andando, e convidando as pessoas, e começando uma igreja, e geralmente no contexto de aldeia, não de cidade, porque se você vai na cidade, em Moçambique ou alguns países da África, você encontra uma igreja igual isso aqui, chique também, o pessoal e tudo, mas na aldeia é outra realidade, então não podemos generalizar. Mas a realidade das aldeias, começar a igreja, daqui a pouco tem pessoas, tem necessidade de fazer um templo e tal, não tão chique, mas aquela simplicidade, o povo alegre, feliz, como está na cultura, eu tive o privilégio de viver isso, e eu não imaginava que Deus me tiraria de lá e me levaria para outros lugares, nunca imaginei, mas estava lá, sempre com esse desejo de pregar para outras pessoas também, mas não conseguia assim imaginar como que Deus faria isso, até na situação em que eu me encontrava. Sou de uma família simples. Essa realidade, por exemplo, de fome na África, realmente existe bastante. Nunca passei. Sou de uma família simples, a gente tinha o que precisava, o necessário e tudo, mas uma família simples, fui crescendo e sendo ensinado missões, sendo ensinado os princípios bíblicos e sempre tendo a necessidade. Eu estou aqui com o meu povo, pertinho da mamãe, do papai, mas eu também gostaria de pregar o evangelho um dia para pessoas lá fora. Não imaginava onde, mas queria, porque já colocavam isso dentro de mim. Mas fui crescendo e fazendo a obra do Senhor, envolvido com implantação de igreja, envolvido com evangelismo, trabalhando e fazendo a obra do Senhor e tudo isso. Eu estou contando isso para justamente dar mais estrutura quando eu falo que missões começa onde você está, na sua casa. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, me tocou tanto sobre a África que eu quero ir para lá e não consegue entregar um folheto ou não consegue nem evangelizar na sua própria casa, dentro da sua casa, na sua igreja, não é envolvido com nada e está doido para ir para a África. Não funciona. Não funcionou comigo, não funcionou com os melhores e maiores missionários que passaram na face da terra e tudo, essa é a verdade. Não funciona assim. Até os 20 anos de idade, eu envolvido com um trabalho missionário e lá e tal, e Deus me deu uma oportunidade através desse casal de missionários, que foi lá, lembra quando eu tinha 5 anos? Pois é, hoje faz 21 anos que eles têm um trabalho missionário lá, maravilhoso. E eles são da mesma igreja que a família desses missionários cuja filha cantou essa música. Eles são da mesma igreja, eles têm um trabalho maravilhoso em Moçambique. O meu pastor está no estado ou província de Manica, mais para o centro de Moçambique, e eles estão na província de Sofala, pertinho também, um estado próximo, como se fosse Minas e São Paulo. E eles estão lá fazendo um trabalho maravilhoso, graças a esse investimento da igreja brasileira. Então, eu estou aqui como fruto de missões da igreja brasileira no geral, e especialmente da igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana,
que enviou esse missionário que fez um trabalho maravilhoso de discipulado. Quando falamos de missões, não se limita apenas de ir falar de Jesus em algum lugar. Eu não sou fruto de pessoas que apenas foram e falaram de Jesus e voltaram, não. Mas pessoas que foram, moraram com a gente, conheceram a cultura, estudaram a língua, viveram lá, e a igreja continua investindo durante 21 anos. E olha o fruto do trabalho missionário que hoje está dando. E não sou eu, tem mais pessoas envolvidas também. Eu sou o terceiro. O segundo, tem um terceiro agora que está no Brasil. O primeiro, depois de 7 anos, voltou para Moçambique como missionário, enviado pela igreja brasileira, casou e tudo, já está lá trabalhando na sua própria nação. E quando ele estava no Brasil, sabe onde ele trabalhava? Na tribo indígena. O africano vindo para o Brasil e trabalhando na tribo indígena. Talvez você pense em algum momento, não ter lógica, era para voltar para a África e pregar lá. Sim, para a maioria até funciona, realmente é assim. Inclusive a gente tem desejo, a mamãe, o papai estão lá. Acho que eu não tenho desejo de voltar e trabalhar lá, tenho. Mas a questão é que o que envolve missões é o amor. Primeiro a obediência, depois o amor. Vocês apresentaram aqui, eu estava olhando realmente como se faz lá na África, dançando com alegria e tudo isso, sabe? Colocaram as roupas típicas, tudo, fizeram pelo amor que vocês têm. Então, olha só o que o amor nos faz. Assim, o que o amor, assim, como que ele opera dentro de nós. Então, é algo assim maravilhoso. Quando você vê ou lê a história de Hudson Taylor, que ele amava tanto a China, que ele cortava o cabelo igual os chineses também, vestia-se como chinês, comia, sentava como chinês e tudo. Maravilhoso demais isso, é o amor. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que amam bastante a África, não apenas por emoção, mas que amam bastante esse continente. E o envolvimento de vocês em missões prova disso, o Will e a Isabela, que eu os conheci em Monte Verde, que essa igreja enviou e foram treinados, e mais envolvimento que eu não sei, que vocês têm em missões. Glória a Deus, eu estou muito feliz por estar numa igreja e compartilhando numa igreja missionária. Isso é maravilhoso demais. Porque é duro para a gente quando a gente vai compartilhar um lugar sobre, por exemplo, os desafios missionários transculturais e a igreja, ela pensa assim, não, mas é aquela coisa que aqui também precisa demais. Não está fazendo nada aqui, mas aqui precisa demais, não precisa ir lá para fora. Mas eu sei que não é o que acontece nessa igreja, essa é uma igreja missionária. E eu estou muito feliz por isso, amém? Glória a Deus, maravilha, tem muito tempo ainda. Vamos abrir a palavra de Deus? Ontem, eu falei sobre a obediência, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O escritor de Eclesiastes, ele primeiro a sua própria vida mesmo, Salomão, né? Foi uma vida que em algum momento assim ele deu uma perdida, ele se perdeu um pouquinho e deu umas vaciladas, mas no final ele escreve algo interessante demais. Muito forte. Ele fala que a conclusão de tudo, o que ele fala, da vida, de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu estava olhando para isso quando compartilhei ontem. Interessante que o próprio escritor de Eclesiastes, Salomão, ele fala assim, o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Eu sei que Salomão teve uma vida, mas isso, mas aquilo. Apontamos e conhecemos os erros que olhamos na Bíblia da vida de Salomão. Mas depois ele se arrependeu e ele terminou bem. Interessante que tá até o livro dele também, que ele começa falando muito de vaidade, disso, mas aquilo, o que se faz debaixo do sol, na terra, vaidade, tudo é vaidade. No final, olha como ele termina. O final, o fechamento, a suma de tudo isso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O desfecho, sabe? A conclusão de tudo isso é essa obediência. É guardar os mandamentos, praticá-los e temer a Deus. Esse é o final. Eu falei da obediência. O que a obediência faz? Muitas vezes nós não vamos nos envolver em missões ou na obra missionária através de algo tão misterioso. O sou para mostrar para você que tem uma grande obra na sua vida e a chuva para, isso, mas aquilo e tal. Talvez pode não acontecer nada disso. Talvez pode não acontecer
que alguém venha para você e profetize na sua vida e fale que não, isso, mas aqui talvez não aconteça nada disso. Você apenas leia a Bíblia. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu quero esse negócio também. Parece que Jesus está mandando. Ele não está pedindo, por favor. Se ele está mandando, eu quero obedecer. E você faz e vê as maravilhas de Deus. Eu expliquei ontem que aonde eu entrei nesse projeto que depois no final vou estar falando, através da obediência. Não teve nenhum mistério assim tão profundo, não. Foi a obediência e depois eu vi os milagres de Deus. Não tem aquele texto que fala assim, se quiserdes me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra? Maravilha, você quer ver as maravilhas de Deus, apenas obedeça. Não, mas estou esperando o mistério, estou esperando cair no espírito, estou esperando isso, mais aquilo e tal, e aquela coisa. Às vezes nem sempre vai acontecer, algumas vezes vai acontecer, é maravilhoso, mas e se não acontecer? Apenas obedeça, já está aqui na palavra, só obedecer que as coisas funcionam. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tanto a ministração de ontem, que eu falei sobre a obediência e de coisas que nós vemos e vivemos através da obediência, hoje também vou estar compartilhando no livro de Eclesiastes, só que no capítulo 11. Deixa apenas aberto, que eu vou falar mais algumas coisas sobre a África. Bem, fizeram bastante pesquisa sobre a África, estou muito feliz também e, mais uma vez, parabenizar o esforço de vocês pelas pesquisas sobre o continente africano. E isso me ajudará a não falar bastante, sim, da África, mas apenas algumas coisinhas, para somar mais com o que vocês já pesquisaram. A África, ela, às vezes, assim, a gente olha para a África, eu já vi muitas pessoas olhando para a África e falando, então, você é da África, né? Qual é a sua cidade lá na África? Como se a África fosse um país só, mas é muito grande a África, dá para ver, né? Bastante, é muito grande. Essa África tem 53 países e o maior país foi dividido, que é o Sudão, e hoje tem 54, porque tem Sudão do Sul e Sudão do Norte. Então, a África é um continente muito grande. E eu vim de Moçambique, não sei se vocês conseguem ver, na parte sul, à direita, ao lado do Madagascar, tem esse país de amarelo, Moçambique, pequenininho. Olha de onde eu vim. E me pergunta se eu conheço toda a África. É claro que não. Não conheço. Tem pessoas, missionários, que conhecem mais a África do que eu. Então, eu nasci naquele Moçambique, bem no meio, que é a região central, porque Moçambique não é tão grande, mas é comprido, tendo a região norte, centro e sul, e eu nasci bem no centro. E olha, só Moçambique, eu falei isso ontem, tem cerca de 33 a 39 idiomas, não dialeto. Eu gostaria que todos nós saíssemos daqui falando qual é o dialeto que você fala na África. Eu não vou responder, pelo menos para quem está aqui. Brincadeira, mas esse negócio de dialeto é a variedade da mesma língua. São idiomas, com Bíblia traduzida. Essa música que cantaram aqui, ela é a mistura de dois idiomas. Um é bem dessa região do centro de Moçambique, uma das, porque na região centro tem bastante. Para ter 33 num país pequeno, imagine cada região. Então, toda a África, né? Imagine toda a África. Então, nessa região se fala também o Shona, que é a tradução da música que cantaram aqui. E também um outro idioma mais do sul, que também tem em outros países. Então, são 33 a 39 idiomas em Moçambique, línguas, que para muitas pessoas, ou algumas, acaba sendo mais uma língua nativa, aquela que fala em casa, então o pessoal acaba preferindo mais, às vezes, aquela língua do que o português. O português é a língua oficial de Moçambique, como o inglês é a língua oficial de muitos países na África, o francês é a língua oficial de vários países na África também, então tem isso. Eu falo ainda com esse sotaque porque a gente aprende mais o português de Portugal. Mas existem outros idiomas africanos também, que às vezes nem todo mundo fala. Você pode conhecer um idioma africano que não fala uma língua de lá. E aí, você é da África, mas não fala? Peraí. Depende do contexto que a pessoa cresceu também. Por exemplo, na minha família, eles adotaram isso, os meus pais, logo desde o começo, ensinar pra gente o português primeiro, antes de qualquer outro idioma. Até os meus 5 anos de idade, eu não sabia nenhum outro idioma africano. E olha que eu não cresci numa elite, não. Meus pais simplesmente colocaram isso. O meu nome, ele não tem nenhum nome africano, meu nome completo. Vocês querem ouvir meu nome?
Não vou repetir para quem pedir, porque amém, eu vou falar uma vez só e acabou. Meu nome completo mesmo, ele é Henrique Devan Armando Guente Faustino de Mabor, filho de Gadaguíssimo dos Riandeiros de Nassanã. Eu não passo para ninguém, isso não é nada de cultura, de não sei o que e tal, é porque eu não quero que as pessoas fiquem sabendo e fiquem assim, brincando com meu nome, tipo assim. Eu só quero eu saber e quando falar, vocês assim, reagirem dessa forma, uau, fala de novo, não, fala só uma vez. Então é mais isso, uma brincadeira que eu faço, mas meu nome Henrique Devan é tudo nome português, porque na história, assim, da minha descendência, o meu bisavô, ele trabalhava com os portugueses, era mestre de obras lá, o filho dele, que é meu avô, também um engenheiro, tudo com português. Então, eles foram dando o nome dos portugueses. Eu não tenho nenhum nome africano, mas tem vários africanos com nome bem africano, mas eu não. E na minha família, a gente começa aprendendo primeiro português. Por isso que a minha língua mãe, é o português. Para muitos africanos também, a língua mãe é um idioma lá da África, porque eles falam mais lá em casa e na escola ou em algum local público se fala o português, como também o inglês e o francês em outros países. Então tem isso. A África tem muitos idiomas. Se em Moçambique 30 e pouco, imagine em outros países. Então, e geralmente também essas línguas, elas acabam tendo um mesmo tronco linguístico. O que seria isso? Isso me permitiria com que, por exemplo, algum país pertinho de Moçambique falasse alguma coisa, talvez eu entendesse um pouquinho, porque vem do mesmo tronco linguístico. Sabe quando alguém fala espanhol, você fala, estou entendendo um pouquinho. Né? Então, mais ou menos isso. Tem muitas línguas, principalmente da região sul, subsaariana, onde está Moçambique, tem muitas línguas que provêm do mesmo tronco linguístico, o que nos permite entender um pouquinho. Você deve pensar, olha, tem 33 línguas num país só, eles ainda entendem até de outros países. O pessoal africano é gênio demais. Mas é a realidade que nós nascemos e crescemos, sabe? É a realidade que nós nascemos e crescemos. Igual aqui no Brasil, estava brincando ontem, menino já nasce já com a bola, chutando. Você é talentoso e tal, entendeu? Aí os outros também lá do outro lado da Ásia já nascem no Kung Fu, já lutando. Né? Então, é a realidade cultural. E importante isso, a questão de cultura, nós entendermos muito bem, porque suponhamos que você queira ir para a África, ou te mande para a África. Você vai para Moçambique. Quem colonizou Moçambique? Portugal. Então, já dá para ver algumas coisas dentro da cultura da gente, também foi emprestado de Portugal. Quer ver uma coisa? Os países que rodeiam Moçambique falam inglês. Mas o moçambicano, ele fala assim, não sou obrigado a falar inglês. E perde emprego com um monte de gente que vem pertinho da África para Moçambique e tem um emprego bom, enquanto que a gente está lá porque a gente não fala inglês. É parecido? É meio familiar isso para vocês? Pois é, Portugal. Então, tem essas coisas. Os que foram colonizados pela Inglaterra, que nós queríamos tanto, você vê que eles têm uma influência gospel muito grande. E nós, católica. Catolicismo. A África do Sul, as melhores músicas gospels, as melhores escolas teológicas africanas estão na África do Sul, estão no Zimbábue, estão no Malau, estão na Nigéria, as maiores igrejas, mas Moçambique não é tão forte assim. A gente ouve tudo música do pessoal que foi colonizado pela Inglaterra. Então tem essa realidade também. E, por exemplo, o missionário vai para a África, em qualquer lugar da África, todos os países da África foram colonizados. Uma das coisas também de ter o vermelho na bandeira é mais simbolizando o sangue que foi derramado lutando pela independência. Então, imagine, você chega numa África, algumas atitudes elas remetem mais ao fato do que aconteceu no passado para esse povo. Por exemplo, Moçambique teve que lutar 10 anos para sua independência. E depois da independência, tiveram que brigar entre eles durante 16 anos da Guerra Civil. Foi um momento caótico de Moçambique. Para os missionários que viveram um pouco nesse tempo, sabem muito bem a realidade do que Moçambique era alguns anos atrás. Em 92 foi os acordos de paz. Uma guerra civil de 16 anos. Entre africanos mesmo se matando. Então toda essa realidade acaba dando mais significância ao jeito, à cultura de Moçambique e da África também. Por exemplo, quer ver uma coisa?
Quando o missionário chega, principalmente na África, estamos falando da África, é normal que algumas pessoas olhem para esse missionário e já lembrem do colonialismo, ou do colono. O que o português ia lá fazer? Colonizar alguma coisa, pegar o ouro da gente lá, chifre de elefante e tal, essas coisas. Você entende isso? Então, quando acontecer, pô, africano é desse jeito, isso, mas aquilo. Não, peraí, mas por que pensam desse jeito? Vai na cultura. Vem, então, mais ou menos isso. É muito importante. Isso não só funciona na África, funciona em qualquer outro lugar. Para você entender a história. Por que esse povo odeia outro povo? Por que eles, por exemplo, quer ver uma coisa que é a realidade bem da África também? No contexto de aldeias, é a questão do povo ser regido ou pelo medo ou pela culpa. Aí o terceiro agora não estou lembrando. Se eu lembrar, eu falo. O medo, culpa, eu acho que vingança. O terceiro eu não estou lembrando muito bem. Mas alguma coisa dessa aí. Ou o povo, assim, eles têm medo de alguma coisa, ou eles têm culpa de alguma coisa, sabe? Então, tem tudo isso. Então, você com o evangelho tem que saber como levar o evangelho para um povo que, na mente deles, ele se sente culpado de alguma coisa. Eles têm medo de alguma coisa. Então, o Don Richardson, ele, um grande missionário, ele fala assim, que em toda a cultura no mundo, tanto na África e em qualquer outro lugar do mundo, tem sempre uma brecha que só o evangelho pode completar. Que só o evangelho pode completar. Então, essa é a realidade de missões também. Então, é muito importante conhecer muito bem a cultura. Já conheci pessoas. Não posso generalizar, porque hoje a África é o que é pelo investimento de missões, da igreja brasileira também, e vários países. Mas também existem pessoas que têm atitudes que elas têm, sabe por quê? Devido a pessoas mal preparadas que foram para lá e já chegaram e falaram, pronto, não pode jogar bola porque jogar bola é do diabo. Tem que todo mundo usar de terno e gravata e tal, e dar paz do Senhor, porque isso, mas aquilo. E os africanos não podem dançar mais, tem que só, ó, desse jeito aqui, aleluia. Você entendeu isso? Aí talvez você chega lá e fala, puxa, o povo e tal. Então, às vezes, quando você chega num lugar como esse, às vezes eles já estão armados com aquilo que já aconteceu no passado. Aquilo que um missionário, infelizmente, não generalizando todos os missionários, eu venho de um trabalho missionário sério. Por isso que estou aqui. Porque tem pessoas que falam assim, do jeito nenhum vou mandar africano para o Brasil. Ele não quer mais voltar. Aí dá vontade de falar para essa pessoa, não mande mesmo. Pois Deus não vai usar você para isso. Fique com essa sua mentalidade e amém, glória a Deus. Deus vai usar outras pessoas. Qual a carência de Deus de falar assim, não tem ninguém para usar e agora, estou desesperado. Do jeito nenhum. Eu agradeço muito ao meu pastor também, que me enviou para o Brasil, porque ele tem uma visão assim de reino maravilhosa, esplêndida. De ele, assim, confiar. Ele fala assim, olha, eu mando vocês para o Brasil. Se vocês não quiserem voltar, o primeiro já casou, eu estou namorando. Olha. Pois é, mas, de verdade, pelo menos os 3 que o meu pastor mandou para o Brasil, para a glória de Deus, nós temos um amor ainda muito grande pelo nosso continente. E eu, quando fui agora em julho, eu falei, pastor, eu ainda voltarei para Moçambique e trabalharei com o senhor. Eu não falei que eu tenho desejo, eu falei, eu estou falando. Talvez estou profetizando, estou falando e eu voltarei aqui. Hoje eu tenho 26 anos de idade, não sei quando. Hoje eu estou envolvido com a Ásia, mas um dia eu voltarei para aqui, não sei. Mas eu voltarei e trabalharei com o senhor. E ele falou que seria um prazer. O primeiro, que depois que trabalhou na tribo indígena, 7, quase 8 anos no Brasil, voltou agora enviado pela igreja brasileira, trabalhando em Moçambique, na região norte, onde tem mais muçulmano. Olha que bênção. Aí às vezes fala, não vou mandar porque não quer mais voltar. Não é bem assim, você não sabe do que Deus pode fazer. Você não sabe. Às vezes a pessoa vem para cá e Deus fala assim, agora chegou a sua hora de voltar para a sua terra porque eu quero usar você lá. E aí? É Deus quem manda. Falei ontem que não tem democracia no reino de Deus, não. Não tem democracia no reino de Deus. Olha que existe escolha, sim. E Deus colocou essas escolhas. Nós temos escolhas, sim. E arcamos pela consequência delas, mas não temos democracia, principalmente no reino de Deus. É Ele quem manda e pronto.
Será que ele ainda interfere nessa questão, por exemplo, assim, eu quero que você vá, eu amo tanto a África, mas eu quero você lá na Rússia. E aí? Senhor, mas eu amo tanto a Ásia. Não, mas eu quero você lá na África. E aí? E depois de tanto tempo você trabalhando na África e Deus te manda de volta para o Brasil e te leva para outro lugar. Será que pode acontecer isso? É Ele quem manda, Ele é o mais interessado na obra. Ele é o dono da obra, Jeová, esse que nós adoramos e conhecemos. Ele é o mais interessado na obra missionária. E Ele sabe o que Ele quer de nós? Apenas obediência. Só isso. Obedece e você vai ver. Só me obedece. Imagina Pedro lá. Senhor, eu quero ir para aí. É só você obedecer, venha. Pedro só andou por cima das águas porque ele teve essa ousadia e viveu. Ah, mas Senhor, porque segundo a física, porque não sei segundo o que, vai falando aí, não vai sair do lugar. Mas ele não esqueceu a física e andou por cima das águas. Ah, mas afundou, mas andou por cima das águas. Quem mais andou? Os outros ficaram lá criticando. Imagino assim, se algum dos discípulos lá fosse mais, assim, entendesse um pouco mais, fosse mais de exatas. Imagine. Meu Deus, não quero nem ver esse negócio, porque Isaac Newton fala isso, o cara vai andar. Mas ele andou. Não é muito na sua lógica, não. Nem na minha, muito menos. Mas é na lógica de Deus. Essa é a realidade da África, então tem muito isso. Pessoas lá que estão amarguradas pelo trabalho, por exemplo, de pessoas que foram em uma semana, em 3 meses, eles já acham que já conhece toda a África e vem aqui e fala... Foi em Moçambique, em um lugarzinho, ele já conhece toda a África mais do que a gente. Eu já conheci pessoas assim, foi conversar. Não, meu filho, porque assim, você já faz 7 anos, vai fazer 7 anos que você está no Brasil, você esqueceu muita coisa da África, você está desatualizado. Ela fala, não sabia não. Sabia que eu não sabia as coisas da África. Você entende? Vem alguém que quer falar melhor do Brasil do que você. Você já pensou? Não, eu quero dar uma aula para você, porque vocês não sabem. Eu sei mais que vocês. Puxa, mas eu sou brasileiro. Não, mas eu sei mais do que vocês. Que eu pesquisei, eu morei 3 meses no Brasil. É mais ou menos assim. Pessoas vão lá, não, eu vou revolucionar e tal, isso, mas aquilo, que eu sei sobre a África, e generaliza. Ele vai no contexto de aldeia e fala que toda igreja é assim. Não. Tem igreja chique lá que você chega e diz, peraí, estou na África ou estou aonde? É na África. Mas claro, por exemplo, o trabalho que os meus pastores fazem lá, os que me enviaram para o Brasil, eles trabalham justamente em contexto de aldeia. Contexto bem mesmo que precisa mais do que cidade. O pessoal lá tal, chega de carro e tal, chique e tal, aquela coisa. Mas contexto de aldeia é o que mais precisa, claro. Ninguém quer, os que querem são bem poucos. Então, precisamos entender muito esse contexto, questão de África. Tem coisas que eu ouço e vejo da África, eu falo assim, peraí, eu sou africano, mas esse negócio aí é muito estranho. Quer ver uma coisa em Moçambique? No norte de Moçambique, que tem um povo diferente, que eu sou do centro, o pessoal do sul também é bem diferente. Então, tem essas coisas. Tem características que são universais. Sabe, não tem coisas universais aqui. Todo brasileiro, não importa de qual região ele seja, mas tem coisa que é só do pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul. É assim também em Moçambique, é assim também na África. Tem um vídeo uma vez que eu ouvi umas coisas lá, eu pensei, meu Deus do céu, isso aqui na África são meus parentes, mas são bem diferentes. É isso aí. Então é o contexto de cultura, contexto de língua. Então o evangelho ele precisa entrar porque tem sempre uma brecha para o evangelho. Paulo chega lá em Atenas e ele vai procurando, ele vê ao Deus desconhecido. É a mesma coisa. Tem muitas brechas na África que só o evangelho pode suprir. E essas pessoas que já estão armadas pelo que viveram e aconteceu com elas, só o amor de Deus, só o testemunho, só a luz do evangelho pode ofuscar tudo isso, destruir tudo isso e eles glorificarem ao Senhor. Eu sei que talvez na mentalidade de muitos lá na África, aquela coisa, já vem um missionário. Sabia que tem pessoas na África que pensam que o missionário veio roubar a riqueza deles? Porque os portugueses faziam isso. E aí, você vai culpar os africanos são desse jeito? Não, mas por quê? Tem isso. Mas o evangelho, você chega lá, não importa o quão armado você está, em relação a mim, em relação a missões, em relação ao que aconteceu com você. Mas eu venho, sabe com o quê? Com uma coisa que se chama amor.
Eu quero ver resistir o amor. Eu quero ver, eu cheguei aqui com a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo. Eu quero ver a escuridão ofuscar a luz. Eu quero ver uma pessoa resistir o amor de Deus. Ninguém resiste o amor de Deus, pode ser aonde for. Ninguém resiste, então leve o amor aonde for que você for, sabe? Mesmo sendo aqui no Brasil, por exemplo, em realidade de comunidade, favela, essas coisas. Puxa, lá o negócio é meio complicado e tal, mas o amor de Deus, sabe? Eu já ouvi testemunhos, já vi coisas, pessoas sendo quebrantadas pelo amor de Deus. Então todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, sim. A diferença é a vocação de cada um. Talvez a vocação, por exemplo, da Isabela é traduzir a Bíblia. Eu não me vejo, por exemplo, fazendo isso. Ou você pode falar, puxa, mas estudar tantos anos para traduzir a Bíblia, até porque para traduzir a Bíblia você precisa conhecer linguística, precisa ter, é legal também ter uma facilidade em idioma, mas eu não consigo nem aprender o inglês, tá tão difícil para mim, e não falo nem o português direto, quero ser o tradutor. Talvez essa não é a sua vocação. Eu dei exemplo ontem, eu acho bonito tocar isso aqui, mas não sei. É agora que eu já sei diferenciar um violão de uma guitarra, mas eu não sabia, porque não é a minha área, sabe? Eu tenho preguiça de aprender. Eu acho bonito, eu queria pegar e cantar umas músicas, legal, mas para tocar só se Deus, assim, ele fizer um milagre, eu pegar e começar a tocar. Mas eu não sei. Não é a minha vocação. Eu acho legal quando as pessoas cantando, o irmão aqui, as meninas, moças cantando. Acho legal uma voz, uma sincronia, tudo isso. Puxa, queria tanto, mas não entendo tanto assim. Eclesiastes 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1, desculpa. Eclesiastes 11, 1. Eu gostaria, antes de eu ler, eu vou ler na minha versão e vou pedir que alguém que tem uma versão diferente, por favor, que leia também. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Alguém pode ler numa versão diferente, por favor, por gentileza, por amor de Deus. Isso. Gostei dessa versão. Distribua seu pão com generosidade, como se estivesse atirando sobre as águas e depois de muitos dias, maravilha. Gostei, generosidade, bem isso aí mesmo do texto. Mas alguém uma versão diferente? Maravilha. Dá também uma significância mais também do que esse texto também fala. Mais alguém? Olha, o que você der a outros acabará voltando para você. Beleza, isso aí vai ajudar bastante. Mais, pode? Maravilha. Nós estamos falando de quê hoje? Nós estamos celebrando, esse culto ele é voltado para a África, mas o que é isso? Ambiente de missões, não é? Então, eu pedi para nós lermos Eclesiastes, e eu não quero fugir do que estamos falando aqui de missões. Eu estava pensando, olhando tudo isso e pensando, geralmente assim, os versículos mais chaves de missões, Atos 1:8, Marcos 16:15 e tal, e eu venho com Eclesiastes. E eu falei ontem e vou repetir. A Bíblia, antes dela mesmo ser um manual teológico, ela é um livro missionário. Então, Eclesiastes, eu acho, e vou provar também isso através da palavra de Deus, que o livro de Eclesiastes é um livro bastante missionário. O livro de Eclesiastes é um livro bastante missionário. Vamos ver junto aqui, antes de chegar aqui nesse versículo 11. Salomão, ele foi o mais rico da época dele e tudo. Salomão teve de tudo. De tudo. De tudo. De tudo que nós hoje buscamos, e não é errado em buscar isso. Conhecimento. Imagine Salomão, que faculdade, que certificado daria para Salomão na sabedoria e inteligência que ele tinha? Qual? Mestrado? Doutorado?
Salomão era... Os filósofos consideram Salomão de os filósofos consideram Salomão de filósofo. O chamam de filósofo. Imagine. Um cara muito estudado. Um cara com muitas riquezas. Diz que ele tinha um jardim lá, ouro e tudo. Tudo que nós buscamos hoje. É errado em buscar isso do jeito nenhum. Não é errado. É errado colocar o amor nisso aí. Hoje, eu refletindo sobre a vida, o que também está no livro de Eclesiastes, refletindo sobre a vida, hoje parece que os dias eles se encurtaram um pouco mais. Não sei se só eu percebo isso. Quando você vê, ontem eu saí da África, eu já estou com 26 anos, meu Deus, eu fico brincando, estou quase chegando nos 30, mas falta 4. Eu fico... Pois é, o tempo está passando, é muito rápido e tal. Hoje já é sábado, ontem é segunda-feira, está passando rápido. Tem dia que você assim, olha, aí, já é 5 da tarde, hoje é quinta e tal, está passando rapidinho. E o ano, já estamos no final de ano, às vezes você pensa, o que eu fiz? E agora, dezembro, tal, está chegando, e o tempo vai passando rápido. E a gente vai correndo, vai se preparando. Hoje, para os jovens, a preocupação maior, por exemplo, adolescente ou tal, jovem, ingressar numa faculdade e tal, trabalhar isso, mais aquilo. E aí? E quanto a um jovem cristão? Quanto a um cristão? E aí? Corremos atrás de tudo isso que Salomão teve para dar e vender. Salomão teve tudo isso. E o que ele fala? Se ele teve tudo o que nós hoje buscamos. Conhecimento, teve sabedoria de Deus, maravilhoso isso que não se compra pelo dinheiro. E nós buscamos também tudo isso, claro. Isso é importante. Quando eu estava na África, eu tinha o sonho de fazer academia militar. Era o meu sonho, que é fazer academia militar, e ninguém tiraria aquilo da minha cabeça. E Deus foi lá e fez do jeito dele. E hoje eu estou chorando porque eu queria fazer academia militar. Não mais. Porque Deus ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Hoje eu já estou falando de uma outra faculdade que eu pretendo fazer também, que é a educação física. Eu nunca pensei, sabe o que Deus direciona? Aí eu perguntei ontem, você está preparado, ou estaria preparado para mudar até a sua faculdade em prol a obra de Deus também? Não vou nem falar de deixar para você ir lá para a África, não, mas de fazer a obra de Deus. Eu quero tanto fazer logística, meu filho, mas eu quero que você faça outra coisa, porque eu quero usar você nisso. E aí, dá para fazer isso? Quando olhamos o sentido da vida, nós vivemos, corremos atrás, nos preparamos e tudo isso, e aí? E quando nós chegarmos lá no céu, vamos chegar dançando e falar, Jesus, cheguei, estamos aqui, no mesmo time e tal, e agora? E aqueles versículos que falam assim sobre a questão de tesouros no céu, sobre galardão. Deixa muito claro que chegaremos lá no céu não de mãos vazias. E se fala que nós não chegaremos de mão vazia lá no céu, isso significa que nós precisamos fazer alguma coisa para não chegar de mão vazia. E essa alguma coisa está justamente falando desse tesouro que não é dessa terra, não. Que às vezes nos preocupamos até demais. Não é errado em se preocupar em fazer isso, não. Mas às vezes até demais que esquecemos da obra de Deus. Eu estou mais preocupado em fazer minha faculdade, pós-mestrado, doutorado e tal, e trabalhar e casar. Para jovem, para quem quer casar, formar minha família e viver felizes para sempre. E acabou, não sei, um dia, morre depois dos 100, não sei, morreu, e aí? Acabou. E Salomão, ele fala que a vida é curta demais. Aí depois ele vai mais além e fala assim, tudo é vaidade. Por que eu falei que Eclesiastes é um livro missionário? Porque para uma pessoa como Salomão, que viveu tudo o que um ser humano nessa terra almejaria viver e ter, ele teve, e a conclusão que ele fala, tudo é vaidade. Então, se tudo é vaidade, agora eu fiquei triste. Porque se tudo é vaidade, agora não posso fazer mais nada. Não, faça. Mas também não se esqueça de uma coisa, da mensagem que foi lida ontem sobre a questão dos talentos. Todos nós fomos entregados talento. E aí? Eu vou correr atrás das coisas, mas vou esconder meu talento precioso, esse tesouro que Jesus me deu, vou esconder certinho, porque ele é um homem brabo, Deus é brabo e ele vai querer cobrar disso, só que naquele dia ele vai chegar, você escondeu o talento, vou tomar de você, vou entregar para outro e sai daqui, eu não te conheço. E aí? Eu estou assustando um pouco, será? Não, mas estou falando para mim também. E toda essa realidade. O que eu quero falar é que
Nós sim devemos correr atrás de tudo isso, mas nós precisamos juntar tesouros no céu. Nós precisamos também, aqui está falando de investimento. Uma parte, negócios também, mas vamos interpretar isso espiritualmente falando. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso está falando justamente de investimento. E missões é o quê? É um investimento. Missões é um investimento. Muitas pessoas falam, mas missões não traz retorno. Por isso, claro que os defensores do evangelho, da teologia da prosperidade, não vão gostar nada de missões porque não traz lucro e tal, isso, mas aquilo. Mas eu fico imaginando, olha para o meu pastor hoje, ele olhando para o Henrique que se tornou. Ele chegou lá, eu tinha 5 anos de idade. E eu, 2 anos depois, quando eu tinha 7 anos de idade, eu via ele sempre entrando na igreja e ficava meia hora, 1 hora de joelho. Sabe o que eu fazia? Eu também ia para um quarto, que a gente na época morava dentro de um seminário, então tinha muitos quartos lá. Eu entrava num quarto, trancava a porta, eu ficava de joelho e orava também meia hora e 1 hora. E ainda mais, eu ficava tão fascinado pelo exemplo dele que eu orava igualzinho ele. Imitava ele, você sabe que criança tem uma facilidade muito grande. Imitava ele, imitava línguas estranhas, como ele orava, e orava alto lá, e orava pelas pessoas, orava pelas nações, orava. Sabe, algumas vezes, até agora, quando eu passo por algumas crises ministeriais, alguma coisa, eu falo, Senhor, me faça voltar a ser aquele menino simples. Hoje, um pouco mais de experiência, quase 7 anos no Brasil, já fui para a Ásia, isso, mas aquilo, mas Senhor, tudo isso, se eu não voltar a ser igual aquele menino simples de novo, Senhor, isso não vale para nada, faça com que eu volte igual aquele menino de novo, de oração, isso, mas aquilo, sabe? Quando aqueles momentos que você vem assim, puxa, não estou orando muito, eu fico imaginando, Senhor, eu era um menino apenas de 7 anos, não sabia muita coisa, não sabia nem em outros idiomas, não tinha conhecimento, nunca tinha saído do país, não sabia o que eu sei hoje, mas Senhor, eu tinha uma vida de oração, era um simples, e às vezes eu peço a Deus que, Senhor, traga isso de volta de novo, por favor, não me deixe apenas ter a letra e não ter a essência do que é realmente necessário, porque eu olhava para ele, imagina o meu pastor, ele se orgulha hoje de mim, ele lançou o pão sobre as águas, e olha, ele vai ter recompensa no céu, porque todos nós teremos se trabalharmos, se não escondermos o nosso talento e colocarmos as mãos. Aqui está falando de investimento, eu quero trazer esse investimento na obra missionária. Investir, dos meus 5 aos 20 anos, o meu pastor ele não investiu com dinheiro, ele investiu com discipulado, com o exemplo dele, pregando, ensinando. Precisou algum momento ele me ajudar a vir para o Brasil. Hoje, o meu sustento e tudo, os meus mantenedores não vêm mais da África. Até que se viesse, eu diria, não, a África precisa bem mais a obra lá do que eu, aqui. Mas imagine ele hoje olhando, Senhor, ele vai ter uma recompensa tremenda no céu. Porque os seus discípulos, hoje, o meu pastor, o trabalho lá que tem, eles têm assim, um trabalho maravilhoso e eu sou fruto desse trabalho. Ele lançou o pão sobre as águas. Imagina, chega lá para investir na vida de um menino de 5, 6 anos, lá no interior da África. Imagina, será que ele olhava para mim e imaginava o que eu me tornaria um dia? Será que passou isso na cabeça dele? Talvez e com certeza não. Simplesmente fez. E hoje ele está colhendo para a glória de Deus. Eles têm um prazer imenso, eles querem muito que eu vá para lá e trabalhe com eles, mas eu estou tentando obedecer a Deus, por isso que eu não estou lá agora. Mas eu sei que um dia eu voltarei para lá e trabalharei com eles. Então, essa ideia de que missões é um investimento apenas, é mais quando se pensa no dinheiro. Ah, claro, quando se pensa no dinheiro, aí vai falar, não, é um investimento que não traz lucro. Mas já pensou lá no céu? Olha, nós investimos na vida desse tradutor da Bíblia, dessa tradutora da Bíblia, e através dela, o que a igreja fez, orou e contribuiu, e fazendo missões aqui também, enviou um missionário, uma missionária para lá, para um país que não tinha a Bíblia traduzida, e através da vida dela, a Bíblia foi traduzida, e as pessoas ouviram o Evangelho e vão para o céu, morar no céu. Imagine o galardão que o Senhor Jesus nos dará, e nós vamos depositar aos pés dele naquele dia, e aí isso não tem preço nenhum.
O que adianta se que tudo é vaidade, corrermos atrás e tal, quando você para, você já tem um PhD. E aí? Depois de PhD eu não sei mais o que é, mas depois de PhD isso, mas aquilo. Senhor, o que adianta correr atrás de tudo isso que é vaidade, conquistar tudo isso e ainda perder a vida eterna? E chegar naquele dia com um talento escondido porque acha que Deus, ele é... Aquele texto de Mateus 25. E o que adianta conquistarmos títulos, chegarmos a um patamar que sempre sonhamos aqui, esquecermos da obra missionária, esquecermos de investir em pessoas, porque quando se fala de missões, está falando de pessoas, está falando de investir na vida de pessoas, tanto aqui, tanto na cidade vizinha, no município vizinho, no estado vizinho, em outros países vizinhos aqui, até os confins da terra, África, Ásia, Europa, até os confins da terra, porque isso é missões. Talvez a sua vocação não seja pregar na África, mas você tem um chamado de pregar aqui também. Agora, eu quero acrescentar mais uma coisa. Missões se faz com as mãos que contribuem, os joelhos que oram e os pés que vão. Tá certo? Tá correto. Tá certíssimo. Só que como essa frase é entendida com muitas pessoas? Não, tem que fazer a minha parte. Faça a sua parte. Como se pegasse essas 3 verdades, ir, contribuir, orar e falasse assim, eu vou escolher contribuir. Já estou fazendo a minha parte demais, você precisa fazer a sua também. Eu não estou aqui para dizer que eu já estou fazendo a minha parte porque eu deixei minha nação. Oh, a minha mãe está lá, tenho mais 6 irmãos. Eu tenho um irmão que quando saí de lá tinha 2 meses. Oh, ele nem... Quando cheguei lá a primeira vez, depois de 4 anos consecutivos no Brasil, cheguei lá, meu irmão olhou para mim, você é meu irmão? Imaginou, que dor. E eu nunca imaginei sair da casa, deixar a mamãe e papai. Estou falando tudo isso, não quero que tenha dor de mim, não. Pelo contrário, eu me sinto privilegiado de estar fazendo isso. É a obra de Deus. Oh, você não sente saudade do pai e da mãe? Não, não sinto, não. Saudade é para os fracos. Do jeito que eu sinto saudade, sim. É normal isso. Mas eu estou apenas pela obediência. E Deus vem colocando esse amor muito grande no meu coração por missões e precisa colocar na nossa vida também. Respeitando a vocação de cada um. A sua vocação talvez não seja sair para fora, mas você precisa pregar aqui. Você precisa orar pelas nações. Você precisa orar pelos perdidos do Brasil, da África e do mundo. E você precisa contribuir também. Essa questão de contribuir, às vezes, não, mas aquilo, mas... Queridos, tudo que é feito na obra de Deus pode até ser pouco. De coração, tem um Deus que, além de abençoar, ele põe a mão. Ele multiplica. Você, às vezes, não tem ideia do pouco que você acha pouco, que pode ser muito. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Ah, era muita coisa. Era pães de cevada. Eu fui pesquisar um pouquinho, disse que aquela comida lá não era comida de chique, não. Imagina, não era um panetone, uma coisa assim. Não, do jeito nenhum. Era simples, era pão de cevada, era mais barato que tem, era aquilo lá. E uns peixes, coisa simples. E aí, mas foi maravilhoso? Deus operou um milagre através daquilo? Imagine, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, então aconteceu o milagre. O que eu quero dizer é que nós precisamos fazer as 3 coisas. Como, Henrique? É o que já estou explicando aqui e vou enfatizar mais ainda. Respeitando a sua vocação. Se a sua vocação é para ir para a África, você entende isso de Deus em obediência, vá para lá. Pregue o evangelho. Ore pelas nações também. Ore pelos missionários e pelos perdidos do Brasil. Ore pelos missionários e perdidos lá da Ásia também, da Europa. Ore e contribua também. Eu dei o exemplo ontem, que eu vou falar de novo aqui, que eu fui para o Rio de Janeiro e o irmão que me hospedou, ele tem um projeto com crianças carentes de um bairro vizinho. Ele me levou para lá e falou do desafio. Eu falei que eu gostei, eu quero apoiar também. Ele, de jeito nenhum, quem precisa é você. Eu falei, sim, eu até preciso. Mas neste momento eu preciso fazer isso. Eu não estou na Ásia agora, eu não estou na África agora, eu estou aqui. E tem pessoas que precisam ir aí. Não, sou para mim, porque eu sou o missionário. Não, do jeito nenhum. Quem falou que missionário não pode orar pelas nações? Quem falou que missionário não é um crente normal também que precisa contribuir para missões e para a obra de Deus? E aí? A gente vai para lá, mas ajuda os outros que estão aqui, que estão lá do outro lado. A gente ora também pelos outros, como os outros oram por nós. Precisamos fazer as 3 coisas.
E sabe o que aconteceu? O que bem está escrito nesse versículo. No dia seguinte, aquilo que eu ajudei numa quantia lá, no dia seguinte veio uma pessoa e me abençoou a minha vida, o meu ministério, 4 vezes mais aquilo. Você se lembra daquele texto que fala assim, quando Pedro ele chega para Jesus, ele faz uma pergunta muito lógica e normal que nós talvez fazemos todos os dias. E nós que deixamos tudo, casa, mulher, filhos e tal, para fazer a sua obra. E aí, vamos ganhar o quê? Talvez dá para pensar que Pedro era meio assim, né? Essa é uma pergunta que eu já fiz, que é normal de ser feita. Vamos largar de ser espiritual. Não fala isso porque Jesus cuida de tudo. Não, somos humanos, estamos na terra. Aqui, ó, não nas nuvens. Então, é normal. Senhor, eu larguei tudo e tal. Quando era pequeno, assim, a nossa família, ela sempre foi muito unida, tudo junto. Até 15 anos de idade, a minha mãe não queria que eu saísse para uma outra cidade. Não, porque você e tal, bem, sabe? Existe mães assim aqui? Mãe, isso é desse jeito. Não pode sair, mãe, mas eu, pô, não pode e tal. E hoje a minha mãe, puxa, até me emociono, sabe, né? Quando fala da mãe da gente e tudo. Mas hoje a minha mãe entende que eu preciso estar aqui. Eu preciso fazer a obra de Deus, até porque ela mesmo me entregou nas mãos dele. Então, ela precisa respeitar isso. Mas que ela queria ter o filhinho dela de perto, claro que ela queria. Mas ela precisa obedecer. E muitas vezes obedecer não vai ser do jeitinho que nós queremos. Vai ser diferente. Amém? Então, terminando, lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Está falando justamente dessa generosidade. E generosidade e missões tem alguma coisa a ver? Claro que tem. São os perdidos. Mas os perdidos, pessoas assim necessitadas, não têm lucro nenhum. Você está pensando de qual lucro que você está pensando? Em qual investimento você está pensando o quê? Aqui na terra ou no céu? Só que eu comecei a história de Pedro quando ele chega para Jesus. E aí, Jesus? Qual foi a resposta de Cristo? Terá um galardão no céu e 100 vezes mais aqui na terra. Será que dá para viver isso? Gente, eu vou falar para vocês aqui, contar um segredo. As pessoas querem ver missões como algo, ai, coitado, então isso, sofrendo. Mas, gente, tem coisa muito boa também, que às vezes a gente não pode contar, porque as pessoas vão achar, então vou investir em missões para essas coisas aí e tal. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, para a Ásia, você passa por Dubai. Será que vale a pena tirar uma fotinha lá em Dubai? Legal. Mas a gente não pode postar no Facebook, porque depois vai falar, foi em Dubai. Sabe como é a realidade lá. Mas, gente, a gente conhece pessoas maravilhosas. Esses dias, conversando com um amigo que eu conheci quando fui para a Ásia, ele falou assim para mim, eu falei para ele e tal, que pretendo próximo ano, se Deus permitir, casar e tudo. Ele falou, fala para mim que talvez eu vou lá no seu casamento. O cara tá lá nos Estados Unidos. Olha que amizade. Será que há uma consideração entre nós? É isso. Amigos que nós ganhamos e privilégio que nós ganhamos também em missões. São esses 100 vezes mais. Tem luta, mas as pessoas só querem ver luta, dor. Não é só isso, não. O apóstolo está aqui, a obra de Deus, ela é assim, só moleza? Não é só moleza, mas tem coisa boa, tem júbilos de ver, por exemplo, os meninos que vocês mandaram lá e hoje estão aqui fazendo trabalho de missões e pretendem ir para o campo. Será que isso não é alegria, não é prazeroso? Hoje, quando eu chego em Moçambique, para a graça de Deus, o pessoal lá coloca, eu fui agora em julho, passei 1 mês apenas. Ministrei, dei aula e tudo isso, eles me querem lá, depois de todo o investimento que fizeram na minha vida. Será que isso não é prazeroso? Será que isso não é maravilhoso? Eu não estou no céu ainda para ver isso. E tem galardão no céu, mas aqui na terra também tem 100 vezes mais. Então, é esse versículo. Gostaria agora de estar passando o que eu vou passar, e já combinei aí, que essa parte vocês não passem, porque é uma parte muito séria mesmo. E se alguém estiver filmando, também pediria que não filmasse. Porque, não sei, você pode deixar lá e cai de alguma forma. Não foi você, mas de alguma forma. Entra no Facebook, aí compromete muito, muito, muito mesmo o meu trabalho.